Pode. Graças, pais, amados irmãos, com muita alegria que nós começamos mais um culto de adoração ao Senhor. E nós vamos começar o nosso culto agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por esse dia maravilhoso, por termos a oportunidade de estarmos com as nossas portas abertas para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você aí na sua casa mesmo, feche seus olhos, agradeça ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é tão maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos e livramentos, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo no tempo e na medida certa, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque as nossas igrejas estão com as portas abertas, ó Deus, e que podemos, ó Deus, livremente te adorar, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, nosso louvor e nossa adoração, ó Deus, seja para o teu engrandecimento, ó Pai. Nós somos falhos, ó Pai, somos pequenos, ó Deus, mas nós buscamos, ó Pai, a Tua perfeição, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. E que nessa noite o Senhor possa ministrar, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus, através do Teu Filho que irá ministrar a palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, ó Pai. E assim nós Te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. E nesse espírito de agradecimento nós vamos louvar ao Senhor. Eu te agradeço pela minha família e pela presença do Senhor Jesus em nosso lar. Você possa louvar ao Senhor também. Nós vamos louvar o hino Família do Regis Danese. E todas as vezes que nós louvarmos ao Senhor, nós possamos lembrar das nossas famílias. Por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda de operar. Minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por sua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
quando nós ganhamos um presente, nós ficamos muito felizes. Glória a Deus por isso. E com essa alegria nas nossas vidas que nós vamos continuar louvando ao Senhor com o hino do nosso cantor cristão. Sou feliz, o hino de número 398. Porque a nossa casa tem que ser uma casa de alegria. E quando nós encontramos Jesus Cristo, nossa casa fica muito mais feliz, a nossa vida fica muito mais feliz. Então vamos louvar ao Senhor, o hino de número 398. Salvador nas nossas vidas. Se você ainda não encontrou essa felicidade, este é o momento de você fazer a sua decisão, de entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele, e toda a tua história Ele vai mudar. E quando nós confiamos no Senhor, nós nos entregamos de corpo e alma. Não há nada que nos atrapalhe a estar na presença do Senhor, porque é a nossa decisão. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, me derramar, porque quando nós temos essa alegria na nossa vida, nós nos derramamos aos pés do Senhor e nós declaramos que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Então você aí na sua casa, se derrame aos pés do Senhor, diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória.
sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus, porque nós nos derramamos aos teus pés, ó Pai, declaramos que somos teus filhos, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que somos teus, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, sair da tua presença, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, olhar para trás, ó Deus. Mas que possamos, ó Deus, prosseguir, ó Pai, em fé, ó Pai, nos derramando todos os dias na tua presença, ó Pai. Declaramos que somos, ó Deus, herdeiros do Senhor, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus, para que possamos ser melhores, ó Deus, dia após dia. Nós possamos entender, ó Pai, a grandiosidade do Teu reino, ó Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem de salvação, ó Pai, àqueles que precisam, ó Pai. E que através das nossas vidas, ó Deus, vidas possam ser salvas, ó Deus. A começar, ó Pai, dentro das nossas famílias, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como missionários, ó Pai, dentro das nossas famílias, ó Deus. E que possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem, ó Pai, de salvação. Declarar que o Teu reino é eterno, ó Deus. Que a Tua bondade, ó Pai, a Tua misericórdia dura para todos sempre. Se nós Te louvamos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia. Nós possamos entender a real noção do que é o reino do Senhor nas nossas vidas. Que essa igualdade possa vir na nossa igreja, na nossa casa, no nosso Brasil. Que nós possamos entender que nós somos todos filhos do Senhor. Povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluia, Jesus, porque a tua igreja te adora e nós somos a tua igreja. Nós declaramos, ó Deus, que somos falhos, ó Deus. Esse tempo tem sido um tempo tão triste de estarmos cada uma na nossa casa, assistindo os cultos pelos nossos celulares, nossa TV, tablets, computador. Mas a tua igreja, que somos nós, eu e você, nós estamos aqui na casa do Senhor, nós somos a igreja. E essa igreja adora o Senhor para todo sempre. Não deixe de adorar e de louvar ao Senhor. Não deixe de acreditar que você é a igreja do Senhor, que nós somos a igreja do Senhor, que o reino do Senhor é grande e nós somos herdeiros do reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós vamos passar a palavra ao pastor. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor. Graça e paz, irmãos. Nesse domingo nós estivemos falando com os irmãos sobre a vida de Samuel. Nós falamos um pouquinho mais sobre Samuel, aquela experiência
e nós precisamos ter com Deus. Mas continuando lendo o texto, eu fiquei questionando um pouquinho sobre a vida de Eli. Eli, o sumo sacerdote. E hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre a vida de Eli. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos pensar um pouco sobre a vida de Eli, analisando que estive lendo um pouquinho e teve um dos estudos que eu li que falou que Eli foi um pai fracassado. E eu fiquei aqui na cabeça, será que Eli foi um pai fracassado mesmo? Será que Eli fracassou na função dele de pai? Ou será que ele fracassou em tudo? E eu fiquei pensando, falei, será que Eli é um pai fracassado mesmo? Será que ele é um pai fracassado mesmo dando aos filhos tudo aquilo que eles precisavam? Tudo aquilo que os filhos não precisavam, aquilo que os filhos queriam, ele deixava, dava para os filhos? Será que ele fracassou realmente amando os filhos do jeito que ele amava? Será que ele realmente fracassou sendo exemplo de vida para os filhos dele? E querendo ou não, Eli era um sumo sacerdote, tá? E ele tinha o seu exemplo de vida. E muita gente seguia o exemplo de vida de Eli. Eu quero meditar um pouquinho com isso com os irmãos. Eu fiquei preocupado com isso ficou na minha mente, e eu fiquei meditando essas coisas nessa semana, e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar os irmãos então a ler a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 2, e nós vamos falar sobre essa parte do fracasso de Eli. Nós vamos pensar aqui do versículo 22 em diante. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 em diante. Vamos ler a palavra de Deus, vamos nos colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos ler só até aí? Vamos orar? Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, esteja cada dia mais conosco, Pai. Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, esteja falando conosco nessa noite, Pai. Ministra, Pai, nossos corações. Que nós possamos tirar ensinamentos para a nossa vida, Pai, nesse texto, Pai. Toma conta, Senhor Jesus, de nossas vidas. Fala conosco, Santo Espírito. Quebranta o nosso coração a cada dia. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Podemos assentar. É bom a gente pensar um pouquinho na história de Eli, porque a gente fica imaginando, se Eli tivesse nos nossos dias de hoje, ele seria considerado um pai moderno. Porque hoje em dia, os pais dão tudo que os filhos querem. Não é tudo que os filhos precisam, mas é tudo que os filhos querem. Hoje a desculpa é que os pais não têm mais tempo para ficar com os filhos, mas eles vão dando tudo que o filho quer como uma forma de compensar, muitas vezes, as ausências que eles têm no seu próprio lar. Nós temos então esse caso. Então, Eli, se fosse nos dias de hoje, ele seria considerado um pai moderno. Porque se você vê os atos de Eli, você vai ver que ele amava os filhos. Ele procurava sempre colocar os filhos
acima de tudo. E quando você olha o exemplo de vida de Eli, Eli tinha o seu exemplo de vida sim. As pessoas olhavam para Eli e admiravam Eli. Por quê? Qual que era a função de Eli? Eli era sacerdote, naquela época então ele era sumo sacerdote, e Eli também, ele era juiz. Tá? Ele foi sacerdote do Senhor. Como sacerdote, todo sacerdote tem que saber da lei. Todo sacerdote tem que saber a lei, saber ensinar, saber explicar tudo da lei e transmiti-la para outra pessoa. É a obrigação do sacerdote fazer isso. E o cargo de sacerdote não era um cargo que as pessoas vinham aí, um aqui, outro não. Era um cargo que era passado de pai para filho. Eli soube como ser sacerdote do pai dele. E a função de Eli era ensinar tudo sobre o sacerdócio para os seus filhos, que os seus filhos deveriam substituí-lo depois. Eli tinha a função então de sacerdote, mas Eli também tinha a função de juiz. O que era juiz? Ele foi um dos últimos juízes de Israel. Qual que era a função dele? Ele julgava a questão entre os filhos de Israel. Quando o filho de Israel achava que tinha algo contra o seu irmão, e eles não entravam num acordo, eles vinham até o juiz, apresentavam a causa, o juiz avaliava e dava o parecer segundo a vontade de Deus. Então Eli, querendo ou não, ele era um exemplo porque ele era um juiz, e ele também era um exemplo porque ele era um sumo sacerdote. Nós ficamos pensando, Eli, ele fez tanta coisa. Como sacerdote, ele deveria ensinar o filho dele a lei de Deus. E deveria ensinar também o povo de Israel sobre a lei de Deus. Mas falei, Eli não fez isso? Fez. Ele ensinou muito bem Israel. Como é que você sabe que ele ensinou muito bem Israel? É só nós pararmos e pensar. Olha o exemplo da vida de Eucana. Eucana tinha suas 2 esposas, estava ali servindo, adorando a Deus. E quando a gente abre ali, volta um capítulo 1, versículo 23, tem uma passagem bíblica, tem esse versículo branco que me chama muita atenção. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Quando Ana dá a resposta a Eucana, falando que o menino iria ficar na casa de Deus, que ela iria entregar o menino para o Senhor, respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Mas essa expressão, tão somente confirme o Senhor. Ele sabia quem que era Deus. Sabia que Deus tinha que estar acima de tudo. E sabia que todas as decisões deveriam ser tomadas de acordo com a vontade de Deus. E ele olha então para Ana e fala: você tomou a decisão de dar o seu filho. Pode ser o que você, mãe, quiser. Mas primeiro, confirma com Deus isso. Se Deus confirmar isso, vai em frente. Nós não paramos para pensar, mas olha que princípio interessante que nós temos para a nossa vida. Princípio que foi ensinado a Eucana. E ele aprendeu isso. Todas as nossas decisões importantes de nossa vida, nós devemos assim confirmar com Deus se realmente estamos fazendo aquilo que é correto e se estamos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é correto, mas as nossas atitudes são contra a vontade de Deus. E a gente tem que parar e pensar que nós temos que fazer o que é correto e aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E nós temos que confirmar com Deus se nós estamos tomando realmente as decisões certas. Quando você fala assim, Eli não ensinou, espera aí. Ele ensinou Eucana, ele que te ensinou a Israel. Mas Eli também foi o mesmo que ensinou a Samuel. Samuel aprendeu a servir a Deus com Eli. Porque quando ele foi deixado no templo, ele foi deixado a cargo de Eli. E quando a gente lê a história de Samuel, o início,
você vê que ela sempre, Eli estava ali ensinando Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor no capítulo 2, versículo 18, ainda sendo menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, está falando isso. E quando a gente lê esse último versículo que nós lemos, o 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Quem que ensinou essa criança a servir a Deus? Senão o profeta Eli. Então a gente tem que parar e pensar. Como profeta, ele fez o que era correto. Ele ensinou o caminho de Deus. Ele ensinou completamente. Como juiz, ele julgou Israel 40 anos. Eli viveu 98 anos. Capítulo 4, versículo 15, fala a idade de Eli. Era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Está falando a idade dele. E nesse mesmo trecho, versículo 18, 4:18 fala: ao fazer ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Virou juiz aos 58 anos. E julgou Israel durante 40 anos. Então era alguém que sabia realmente da lei, era um exemplo de vida, como sacerdote, como profeta. E como pai? Porque a nossa questão maior agora é: e pai? Ele fracassou realmente como pai? Se ele ensinou seus filhos o que é certo e o que é errado. Ele ensinou tudo o que a lei mandava, porque ele queria o quê? Ele queria que os filhos dele fossem sacerdotes que nem ele. Então ele ensinou Hófni e Finéias, e também ele ensinou Samuel. Os três foram ensinados pelas mesmas pessoas. O que muda foi o tempo de ensino, o tempo em que foi ensinado. Hófni e Finéias foram ensinados muito mais tempo, porque já estavam grandes, enquanto Samuel foi ensinado pouco tempo. Samuel também tem um detalhe, que ele foi ensinado já com Eli, estando já velho. Enquanto os filhos, a gente não sabe a idade deles. Mas aí tem um detalhe. Quando a gente começa a pensar nos filhos de Eli, Hófni e Finéias, a gente fica assustado. Porque o trecho que nós lemos aqui fala que Eli está dando uma repreensão nos filhos. Mas a gente para pensar e fala assim: mas por que está falando isso? Olha o versículo 12 do capítulo 2. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. É estranho você ler isso de um filho de sacerdote, de duas pessoas que seriam sacerdotes. Eles não obedeceram à lei de Deus. Eles tomaram por si só a decisão de não seguir a Deus. Todo mundo esperava que eles fossem um seguidor de Deus, que eles fossem um sacerdote, um exemplo, mas não. A Bíblia fala que eles são chamados de Belial. Belial é uma expressão bíblica que tem para falar que a pessoa, nessa época aqui, quando se falava de Belial, falava que a pessoa era desprezível ou uma pessoa inútil. Quando a gente pensa nisso, fala assim: são filhos de Belial. São o quê? São filhos, são aqueles que são desprezíveis, são inúteis na sociedade. A própria Bíblia chama os filhos dele de Belial. E não se importam com o Senhor. Eles decidiram por si mesmos não serem iguais aos seus pais, seu pai. É triste a gente ver isso, porque o normal era se esperar que o filho fosse igual ao pai. Mas nesse ponto, o filho decide não ser igual ao pai. Ele decide por si só tomar as decisões dele e seguir justamente um caminho ao contrário daquele que o pai ensinou. Eles decidiram simplesmente seguir de outra forma.
Se você tiver um tempo aí na sua casa, pega depois a Bíblia e leia toda a história deles. Vai do capítulo 1 até o capítulo 4, já encerrou a história desses meninos. Rapidinho você lê tudo, e são poucas partes que falam dele. Mas pare e pensa um pouquinho. Ele teve culpa disso? Ele teve culpa dos filhos dele não querer obedecer? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho. Filhos, vocês são responsáveis pelas decisões que vocês tomam. Já parou para pensar nisso? Que somos responsáveis pelas decisões? Nós como os filhos? Quando nós abrimos a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10, tem uma passagem bíblica bem interessante. Ele fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. É muito bonito esse versículo. Faça tudo que te agrada. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Essa parte complica tudo. O que ele está dizendo? Você pode fazer o que você quiser, mas Deus vai te cobrar. Então você vai ter que prestar conta diante de Deus. E não vai ser o pai que vai prestar conta, vai ser você. Então nós temos que parar e pensar. Os filhos, Hofni e Finéias, eles teriam que prestar conta diante de Deus pelos maus atos deles. O pai dele também prestou conta, mas pelos atos dele. Os atos dos filhos, quem paga é os próprios filhos. E a gente nós temos que pensar um pouco nisso. O versículo 10 ainda continua falando: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Então ele já fala logo: você vai prestar conta, vai. Então afasta do teu coração o desgosto e remove toda a dor. Porque quando você for prestar conta, o desgosto e a dor vai pesar muito. Pensa um pouquinho. A decisão de seguir a Deus e servi-lo é individual. Não é uma decisão que eu posso tomar pelos meus filhos. Não é uma decisão que meu pai pode tomar por mim. É uma decisão que cada um tem que tomar por si só. Nós temos que lembrar bem, é nítido, eu falei isso no outro culto e volto a repetir: Deus não tem neto, Deus tem filho. Ou você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Não adianta você falar porque meu pai é filho de Deus, meu pai está lá na igreja, faz isso, aquilo, outro, que eu também vou. Não. No dia que Jesus voltar, Jesus vem buscar os filhos dele. Não tem lugar nenhum dizendo que Jesus vem buscar os netos dele. Ou você é filho ou você não é. É uma decisão que você tem que tomar. Então nós temos que parar e pensar: filhos, vocês são responsáveis por suas decisões. Pai, então o pai não tem responsabilidade nenhuma? Tem. Vocês são responsáveis pelo ensino do caminho que seu filho deve seguir. Vocês são responsáveis em ensinar ao seu filho o caminho que ele deve seguir. A responsabilidade de ensinar, tanto na Bíblia, mostrando para ele na Bíblia hoje, explicando, ensinando, quanto também sendo exemplo no viver diário. Não adianta nada você virar para o teu filho e falar: está aqui, ó, segue isso. E você fazer aquilo. Não é isso. Vocês são responsáveis pelo ensino. Vocês não são responsáveis pela decisão do filho de seguir ou não. Vocês não são responsáveis pelas decisões que ele toma. Eles estão tomando as decisões dele, assim como nós também tomamos, assim como vocês também tomaram a sua decisão e estão usando o seu livre-arbítrio que Deus deu. Você escolheu servir a Deus. Seu filho também tem que escolher servir a Deus. Não é obrigação, né, a gente que impõe goela abaixo, não é nada disso. Ele tem que escolher. Por isso que eu falei no domingo, ele tem que ter uma experiência viva com Deus. Não é só simplesmente saber. Ele tem que ter uma experiência com Deus, ele tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Se o filho não tiver um encontro pessoal com Jesus,
ele pode viver dentro da igreja, crescer dentro da igreja, nascer aqui dentro, crescer, viver e até morrer aqui dentro. Se ele nunca encontrou Jesus, a palavra é única, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Nós precisamos então que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus. E hoje eu fico pensando, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de Eli. Sim, mas e aí? Eli foi responsável pelos erros dos seus filhos? Os seus filhos morreram os dois no único dia. Sem chance. E a gente fica pensando, no mesmo dia também veio Eli a falecer. Mas qual foi os erros de Eli? Nós podíamos pensar em muita coisa, mas eu quero pensar em 2 erros que Eli teve. 2 erros que estão aqui na Bíblia. Estão descritos na Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Deus falando para Samuel sobre Eli. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Qual foi o erro de Eli? Não repreendeu os seus filhos. Ele via seus filhos fazendo o que era errado, mas não corrigia. Deixava os filhos lá. Deixava o filho permanecer nos erros. É a mesma coisa que acontece hoje com muitos pais. Eles não disciplinam os filhos achando que estão fazendo um grande favor para os filhos. Não, meu filho não vai apanhar de jeito nenhum, meu filho não vai levar nenhum tipo de disciplina. Tipo de disciplina traz problemas para meus filhos. Na verdade, eles estão condenando os filhos a um caminho tortuoso. Vamos pensar o que diz em Provérbios. Provérbios, livro de Provérbios, fala muito disso. E o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, se não disciplinar, é sinal que você não ama. Mas hoje muita gente entende que não disciplinar é sinal de amor. Se nós lermos um pouquinho Provérbios, nós vamos encontrar um monte de versículos assim. Mas eu quero falar só mais um, tá? Capítulo 23, versículo 13. Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a futigares com a vara, não morrerá. Não retire da criança a disciplina. Você já pensou nisso? Que você não pode tirar do seu filho a disciplina, é algo que ele precisa para ele poder crescer? Então qual foi o erro de Eli? O erro de Eli é justamente esse, irmãos. Não repreender os seus filhos quando eles estavam errados. Mas pastor, tu leu uma passagem bíblica que fala de Eli repreendendo os filhos. Sim, mas porém Eli só foi repreender os filhos quando ele já estava velho. Muito lá na eternidade. Já tinha passado muito da época de repreender os filhos dele. Os filhos dele já estavam adultos. E agora que ele vem repreender os filhos. Então, o primeiro erro que nós vemos na vida de Eli foi justamente esse: não repreender os seus filhos. Segundo erro que nós vemos que está escrito aqui na Bíblia, capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, versículo 29, fala das atitudes dos filhos. E agora ele fala: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, aí vem a coisa de Eli, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Por quê? Deus questiona Eli. Por que você honra mais a seus filhos
do que a mim. De certa forma, ele colocou o que? Os filhos dele acima de Deus. Espera, pastor, como assim? Ele colocou os filhos acima de Deus, sim. Por quê? Porque ele preferia, uma atitude dele, ele tomou a decisão de entristecer a Deus com as atitudes dele, mas de não entristecer os filhos dele. Os filhos dele estavam errados? Tá. Se ele for lá corrigir, o filho ia ficar triste. Então deixa o filho quieto. Mas peraí, se eu não corrigir, eu estou entristecendo quem? Estou entristecendo Deus. Eles honravam muito mais o filho do que a Deus. Ele dava o melhor aos seus filhos e não a Deus. Quando a gente lê a história aqui, é interessante. Os filhos chegavam com um garfo no caldeirão nas ofertas que o povo trazia para Deus. Chegava com um garfo, espetava dentro do caldeirão e aquilo que ele tirava, ele levava como oferta para o sacerdote. Ele podia esperar e comer muito o que ele queria, mas eles queriam não, é naquela hora e daquele jeito. E se não desse para eles por bem, eles tomavam a força. Então, ele nunca brigou com eles por essa atitude. Ele sempre ia ali, pegava o melhor para eles. E o que sobrava é que era dado a Deus. E a gente começa a pensar, Deus tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas. Mas será que Eli fez isso? Eli, então, honrou muito mais aos filhos do que a Deus. Se nós pararmos para pensar, hoje em dia, a gente chega com os filhos e eles não querem ter uma vida espiritual igual aos pais. Muitos filhos, quando falam assim, você não quer ser que nem seu pai? Deus me livre. Em muitos casos, os filhos não vê exemplo de cristão nos pais. Não vê por que ser igual aos pais. Eles não vê exemplo de Deus, eles não vê nada disso. Mas também temos casos que os pais são grandes exemplos. Os filhos é que tomam a decisão errada. Os pais hoje, eles não ensinam mais pelo exemplo. Você conhece aquele velho ditado? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Aquilo que eu estou falando para você fazer, você vai e faz, mas não segue os meus gestos. Esse tem sido, durante muito tempo, o slogan de vida de muita gente. E por incrível que pareça, também é o slogan de vida de muitos cristãos. Aquele versículo, sede meus seguidores como eu sou de Cristo, para essas pessoas não existe. Então é meio complicado hoje em dia. Você falar então que você quer ter filhos que sirvam a Deus. Mas se nós muitas vezes não servimos a Deus do jeito correto. Pai, querem que filhos valorizem a Deus. Mas espera aí. E nós? Temos valorizado a Deus? Aí a gente começa a pensar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente para e cai naquela cilada. O lazer é mais importante que Deus. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito mais com o nosso lazer do que com Deus. O nosso prazer muitas vezes vem em primeiro lugar e não vem Deus. É engraçado, mas quando você vê as pessoas, pastor, mas não tem isso? Tem. Quando a gente vê pessoas, fala assim, eu estou saindo de férias, tá? Você vê a pessoa arrumando tudo para férias. E o que ele não coloca na bagagem? Não coloca a Bíblia. Eu estou de férias. Rapaz, você vai passar perto da igreja tão assim? Não, eu estou de férias, eu quero relaxar, eu quero descansar. Espera aí. Deus não faz parte? Nós esquecemos de Deus em tudo quanto é lugar. O mais importante, nós falamos que é Deus, mas, por exemplo, no momento de férias, nós colocamos Deus longe. Quando nós pensamos em fazer uma festa, alegria geral, quem é a última pessoa que nós lembramos? Deus. Lembramos em fazer um monte de coisa na festa, menos colocar Deus em primeiro lugar. Como é que nós queremos que os filhos valorizem a Deus
sendo que nós mesmos não valorizamos? Como é que nós queremos que os filhos sejam obedientes, mas se nós mesmos somos desobedientes? Nós desobedecemos a tudo. Tudo. Nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos a igreja, nós desobedecemos os nossos pais, nós desobedecemos os patrões, nós desobedecemos até as leis de trânsito, as leis do país, nós queremos desobedecer. Nós achamos que elas são para outras pessoas, mas não são para nós. Como é que nós queremos que os filhos sejam obedientes, se nós mesmos não somos obedientes? Se nós mesmos fazemos aquilo que é errado e na presença dos nossos filhos. Por isso que muitas vezes eu fico pensando, será que Eli fracassou mesmo? Ou será que Eli não é simplesmente um exemplo dos nossos pais que nós temos hoje nos nossos dias? Será que Eli não é mais um pai moderno? Não corrigia os filhos porque falava que amava demais os filhos. E nessa de não amar demais aos filhos, acabou desagradando a Deus. Nós estamos falando que é pai. Hoje, os pais de hoje fazem tudo o que o filho quer, mas não faz tudo o que o filho precisa. E Eli era justamente isso. Ele era exemplo de vida. Todo mundo achava ele legal. E muitas vezes nós somos do mesmo jeito. As pessoas de fora olham para nós e falam, legal, está em um bom tipo de pessoa. Mas lá dentro de casa é outro bem diferente. Por isso que eu fico pensando, será que Eli fracassou mesmo como pai? Ou será que a vida de Eli não está ali para mostrar que ele naquela época está agindo como um pai moderno que nós somos hoje? Não está na hora da gente mudar de atitude? Não está na hora da gente começar a agir de forma diferente? Não está na hora da gente colocar Deus realmente acima de tudo e não cometer os mesmos erros que Eli? Repreender o filho quando ele precisar, mas jamais deixar de amar o filho, estar ali junto contigo. Honrar a Deus acima de tudo e ensinar também o filho a honrar a Deus juntamente contigo. Pensa um pouquinho na sua vida. Nós estamos no mês da família, e aí eu falo, não é só papai, mas é papais. Você tem sido um exemplo para o seu filho? Ou você tem sido um pai moderno, que deixa o seu filho seguir do jeito que ele muito bem quer, e não ensina o caminho em que ele deve seguir? A Bíblia fala, ensina o caminho que a criança deve seguir, e até mesmo quando ele se envelhecer, não esquecerá dele. Mas será que nós temos ensinado esse caminho? É uma meditação para você ficar. Olha para a sua família e diz, você tem ensinado o caminho do Senhor para os seus filhos? Você tem sido exemplo para os seus filhos a cada dia? Entrega tudo na mão do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Coloque a vida da sua família na mão de Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus. Vocês como pais, coloque a sua vida na mão de Deus. Vocês como filhos também, coloque a sua vida na mão de Deus. Será que vocês como filhos não estão agindo como esses filhos de Eli? Será que não estão sendo considerados Belial? Será que vocês não estão desprezando a Deus com as suas atitudes? Coloque tudo na presença de Deus. Deixa Deus falar no seu coração, ministrar na sua vida e mudar realmente o seu jeito de ser e de pensar. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e honrar Ele acima de tudo. Pai Todo-Poderoso, Tu és bendito e exaltado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. E nós reconhecemos que somente Tu, Senhor, que merece ser louvado e adorado. Que nós necessitamos de Ti, Senhor, cada dia mais em nosso viver, Pai. E nós Te pedimos, Senhor,
nessa noite. Transforma, Pai, os nossos corações, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a estar mais junto de Ti, Senhor. Pai, nos torne, Pai, melhores pais, melhores filhos a cada dia. Que nós venhamos a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, em tudo, e não a nossa vontade. Que nós venhamos fazer aquilo que Te agrada, Pai, não aquilo que agrada aos meus olhos. Pai, que nós possamos honrar mais a Ti do que a nós mesmos. Que nós possamos honrar mais a Ti do que aos nossos filhos. Que nós possamos honrar mais a Ti do que aos nossos pais. Que nós possamos realmente colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E não somente lá de vez em quando, Pai, mas que o Senhor seja primeiro e único em todos os momentos da nossa vida, Pai. Toma conta, Senhor Jesus, do nosso coração. Encha-nos, Senhor, cada vez mais da Tua presença, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus, a cuidar dos nossos filhos, a repreender eles, mas repreender com amor, a não deixar eles pelo caminho errado, mas mostrar o caminho correto, o caminho que Te agrada e o caminho que vai conduzir até a Ti. Que eles possam ter um exemplo, que eles possam ter uma experiência viva contigo, Senhor Jesus, a cada dia. Toma conta, Senhor Jesus, dos nossos corações. Derrama, Pai, do Teu poder cada dia mais. Que nós possamos realmente amar a nossa família, mas que nós possamos amar mais ainda a Ti, Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Transforma e muda totalmente a nossa família e a nossa vida, Pai. Nós colocamos tudo no Teu altar e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos no mês da família, temos devocionais da família, que os irmãos têm recebido aí no grupo da igreja, que os irmãos possam estar lendo e ouvindo cada dia mais. Vamos continuar louvando ao nosso Deus nesse momento? Vamos cantar, louvar e adorar o nosso Deus. Nós entregamos a nossa família nos pés do Senhor. Ele nos dá uma nova história. E assim nós vamos louvar o Senhor. Uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para a sua casa, Deus tem para a sua família. E essa nova história pode começar agora, nesse tempo em que nós todos estamos dentro dos nossos lares, bem juntinho da nossa família. Pode ser uma nova história de amor, de recomeço, de restauração das nossas famílias. Oi. Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra
sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar? Tudo aquilo